Abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Reis, capítulo 2. Primeiro livro de Reis, capítulo 2. Essa mensagem Deus tem ministrado ao meu coração já há algum tempo. Quando eu fui solicitado para ministrar no Tadel Regional, Deus vem confirmando ela ao meu coração. Nós acreditamos muito nesse ano de 2016, diante de tantas palavras que a gente já ouviu essa noite, que algo especial da parte de Deus está vindo sobre nós. Amém, queridos? E eu quero compartilhar com vocês algo que me chamou muito a atenção nessa passagem, onde Davi tem uma conversa muito séria com Salomão, seu filho, tanto aqui em Reis, como a gente vai ver em Crônicas também, ele conversando com seu filho Salomão, que seria seu sucessor. Então Deus falou comigo sobre a geração de sucessores, para nós gerarmos sucessores e gerarmos com qualidade. Então o tema dessa mensagem é condições para que os sucessores continuem sendo bem-sucedidos. Você que está aqui, que é discípulo, levanta a tua mão, amém? Nós somos discípulos, aprendizes, sucessores, vamos ser de alguém em alguma situação. E aqui Davi estabelece princípios da palavra de Deus para a vida do seu filho Salomão, seu sucessor no reino de Israel, que são fundamentais na vida de todo cristão, querido. E a gente sabe que o nosso sucesso, o nosso fracasso está condicionado às nossas atitudes. Estão condicionados aos princípios da palavra de Deus na nossa vida, e isso que Davi bate tanto com seu filho Salomão. Então a gente vai fazer uma leitura geral, e depois eu quero abordar alguns pontos, faço questão de ler tudo com você, porque talvez o Espírito Santo ministre coisas ao seu coração, porque essa passagem é muito rica e tem ensinamentos muito preciosos. Vamos lá, verso 2. 1 Reis 2, versículo 2. Davi diz assim: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos, aos seus mandamentos e às suas ordenanças, e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará. Repete comigo, assim você prosperará. Em tudo o que fizer e por onde for. Amém? E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente, de todo o coração, de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Passa sua Bíblia agora lá para o livro de 1 Crônicas, capítulo 28. Davi tem um outro momento com o povo de Israel, anunciando a sucessão de Salomão, e ele conversa com Salomão novamente. Primeiro Crônicas 28. A partir do versículo 6. Se você quiser ler todo em casa, não tem problema. Eu estou lendo só para a gente remir o tempo. Podemos ir? Amém? Amém? Ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Por isso, agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos de nosso Deus: tenham o cuidado de obedecer todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece as motivações dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte
e mãos ao trabalho. Então Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e suas salas, e do lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito, com letra maiúscula, fala de quem? O Espírito Santo, havia posto em seu coração acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Vamos parar por aqui. Querido, Davi tem uma longa conversa com seu filho Salomão, e aqui eu quero observar por que eu coloquei esse tema como condições, porque são passos, são princípios, são fundamentos da palavra de Deus que são condicionais na nossa vida. Ficou bem claro aqui que Salomão iria assumir um reino, e o objetivo logo de cara que ele teria era de construir o templo do Senhor, que Deus falou que Davi não poderia construir. E Davi fala que essa obra seria extraordinária, que ela seria para a honra e glória do nome do Senhor. Davi prepara todos os recursos possíveis, ele mesmo fala, eu me esforcei para juntar todos os recursos para você, Salomão. E Davi vai falando várias coisas, vários princípios para ele, Salomão. E, queridos, o interessante disso tudo é que, se você já leu a história toda da vida de Salomão ali, contada em 1 Reis, nós sabemos o fim de Salomão. E a gente observa que Deus traz um alerta a Davi, que Salomão precisava fazer isso sempre, como ele fazia naquele momento. Então nós entendemos que Salomão era alguém aprovado por Deus. Está claro isso aqui na passagem, sim ou não? Salomão era alguém que Deus aprovava. Deus falou isso para ele: se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Então era a condição para que Salomão continuasse no trono, para que a descendência de Davi não deixasse de estar no trono, a condição era que aquilo continuasse a acontecer. Então a gente entende que Salomão era alguém aprovado por Deus naquele momento para ser o sucessor de Davi. Está claro? Amém? Então essas condições são permanentes. Repete comigo, são permanentes. Na nossa vida, querido, na nossa vida secular, na nossa família, no nosso grupo familiar, setor, igreja, seja onde for, essas condições que Davi estabelece para Salomão são permanentes. O que Salomão iria conquistar, o que o Salomão iria adquirir, aonde ele iria chegar, dependeria dessas condições. E para a nossa vida não é diferente. O nosso sucesso está condicionado a essas atitudes, a esses princípios, a esses fundamentos da vida que a gente pode enxergar bem claro aqui Davi falando com seu filho Salomão. E a gente sabe que Salomão não permaneceu para sempre assim. Ao contrário do seu pai Davi, que você pode ler em todos os livros, em todos os capítulos de Reis e Crônicas, sempre quando um rei morria, aqui tanto em Reis quanto em Crônicas, está relatado o seguinte modelo, o seguinte padrão, a seguinte comparação. Ele seguiu fielmente o Senhor, ele buscou o Senhor de coração como seu pai Davi. A Bíblia sempre se refere a todo rei como o padrão de servir ao Senhor de coração, de vida com Deus. Ele sempre se refere a Davi, você pode ver isso. Davi se tornou um modelo, o padrão a ser seguido por todos os reis de Israel, mesmo tendo falhado feio, mesmo tendo pecado feio. Davi se tornou você pode ver todo o capítulo, a menção de Davi. A menção de Davi todo o tempo. Então Davi se tornou um modelo, um padrão de rei, um padrão de coração. Mesmo sendo um homem falho, mesmo sendo um homem que pecou. Só que tem uma diferença enorme entre Davi e Salomão. Por que Davi se tornou um modelo? Por muitos motivos, mas eu acredito que um dele, e fundamental, que não aconteceu com seu filho Salomão, é que quando Davi foi confrontado pelo pecado, Davi se arrependeu. E Salomão, mesmo Deus falando para ele, Salomão, eu te proíbo de você fazer isso. Salomão, mesmo assim o fez, não ouviu ao Senhor. Você pode ver no livro de 1 Reis, isso é triste, é trágico, porque Salomão não permaneceu seguindo o modelo que ele recebeu do seu pai. Então, querido, condições
para nós continuarmos sendo sucessores bem-sucedidos. Quantos sucessores tem aqui que são bem-sucedidos? Levante sua mão. Amém? Eu quero continuar a ser, você também. Amém, queridos? Não é porque você vai substituir, roubar, puxar o tapete de ninguém, não. Mas é porque Deus quer te promover, amém, a lugares mais altos. Discípulos. Então essas são condições. Eu quero citar 4. Eu não vou estabelecer ordem. Eu sei que Deus pode falar muito com você, mas foram 4 que me chamaram a atenção em toda essa leitura que nós fizemos. Eu quero compartilhar contigo, em nome de Jesus. Primeiro ponto, e muito interessante, porque quando a gente fala que nós estamos aqui na região dos lagos, para conquistar a região dos lagos, que Cabo Frio não seria, mas ele é um celeiro, né, de obras, um celeiro um centro de obras, perdão, né? Quando nós falamos isso, querido, nós precisamos entender algo muito interessante, porque isso foram palavras que foram liberadas da parte de Deus sobre os nossos profetas. E você que está chegando agora, de repente nunca ouviu isso. Cabo Frio seria um centro de obras, que daqui muitas igrejas seriam fundadas, seriam estabelecidas. E aí, isso nos remete a algo muito importante, e um ponto fundamental que Davi também menciona aqui. O primeiro ponto é o seguinte: valorizar, querido, as revelações de Deus dadas aos nossos pais espirituais. Primeiro ponto que eu quero falar com você nessa noite. Valorizar as revelações de Deus dadas aos nossos pais espirituais. Cabo Frio é um centro de obras. Nós fomos chamados, você está aqui, porque Deus nos chamou para conquistar, para avançarmos sobre a região dos lagos. Amém, queridos? Amém ou não amém? Amém. E Davi fala isso, interessante, que de uma forma na parte física, eu enxergo dessa forma, Davi falando com Salomão. Salomão, o pórtico tem que ser assim, o Santo dos Santos tem que ter tal tamanho. Então toda a planta do templo, a Bíblia fala no versículo 11 e 12, que o Espírito tinha dado a Davi. Então Deus atribuiu aquelas medidas, aqueles tamanhos, aqueles padrões de construção do templo. O Espírito deu a Davi. Então, querido, a revelação que tem sido dada aos nossos pais, a revelação que tem sido ministrada, que foi ministrada, como a gente viu aqui nessa história tão linda, que está sendo ainda construída por nós hoje, não pode ser desprezada. Se você e eu nós quisermos continuar a sermos bem-sucedidos, nós não podemos desprezar a revelação dada aos nossos pais. Aos nossos pais, ao nosso modelo, ao nosso padrão que foi estabelecido sobre essa igreja, o pelo qual nós fomos fundados. Cabo Frio será um centro de obras. Eu faço parte dessa história. Eu posso tocar a região dos lagos em nome de Jesus. Amém? Porque eu era um dos feridos, dos machucados, dos improváveis. E hoje, pela misericórdia de Deus, você está aí me ouvindo. A região dos lagos, as igrejas da região dos lagos estão me ouvindo. Por quê, querido? Porque palavras foram liberadas pelos nossos profetas. Você vai tocar a região dos lagos, mas você precisa realmente crer e valorizar as palavras remas liberadas através dos nossos profetas. Amém, queridos? O que eles receberam da parte de Deus precisa pulsar dentro de mim e dentro de você. Pastor, nunca ouvi isso, então você está ouvindo. Cabo Frio será um centro de obras. Aonde você está, em São Pedro Aldeia, Jardim Esperança, Cabo Frio, Búzios, você foi chamado para avançar, fazer o reino de Deus avançar sobre a região dos lagos, em nome de Jesus. Davi falou, o Espírito me entregou. Então Salomão tinha que fazer daquela forma, querido. É daquele padrão. É debaixo dessas revelações que nós estamos caminhando dia após dia. Nós nos firmamos nela, não por aquilo que vemos ou por aquilo que ouvimos, mas por aquilo que nós ouvimos da parte de Deus, sim, em nome de Jesus. Então, querido, cuidado com pensamentos assim, poxa, será que é preciso tudo isso? Tudo isso em relação ao quê, pastor? A tudo isso que já foi construído até hoje, a tudo isso que você tem ouvido nesses 12, 10, 8, 6 anos que você está conosco até hoje. É desse jeito, sim, é conforme o modelo que foi estabelecido, sim, querido. Ah, pastor, você lembra de uma frase desse jeito, assim, é certo que vocês não morrerão. Quem falou isso? Quem?
Então, cuidado com essa sugestão, querido. Poxa, pastor, não tem que ser desse jeito. Não é assim, né? Dá para a gente fazer um negócio assim, mais ou menos? Não, é segundo o padrão, o modelo, a revelação que nós recebemos dos nossos pais. Cuidado com esse pensamento. Cuidado com esse pensamento. Não que você não possa fazer algo diferente, mas o princípio tem que estar fundamentado sobre a revelação que temos recebido. Amém? Quantos estão me entendendo? Então, não permita que esse tipo de semente caia em teu coração. Cuidado com isso, candidato a sucessor. Cuidado. Valorize. Segundo ponto, compreender que nós fomos escolhidos de Deus para tal obra. Davi fala para Salomão, veja que o Senhor te escolheu para construir algo extraordinário. Querido, em nome de Jesus, de uma vez por todas, pelo Espírito Santo, venha sobre a tua mente, o teu coração, essa verdade, de que você foi escolhido para realizar uma obra extraordinária. Amém, queridos? Gerar não um templo físico feito por mãos humanas, mas através do Espírito Santo, você ser responsável por gerar vários templos espirituais em nome de Jesus. Eu fui chamado, você foi chamado, nós fomos chamados para fazer uma obra extraordinária. Sabe por quê, queridos? Porque naquele templo físico, que seria lindo, maravilhoso, onde Deus habitaria, um dia Deus saiu dali. Sabe por quê? Porque o coração do povo não estava mais no seu Deus. Não adianta nós levantarmos templos lindos e maravilhosos, se o que traz a vida para esses templos são as pessoas. Então nós somos a igreja, corpo vivo de Cristo, que faz de fato um templo ser cheio da presença de Deus, querido. Eu e você, nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos, amém? Você pode levantar a tua mão para o alto? Falar, eu fui escolhido. Fala com fé, eu fui escolhido para realizar uma obra extraordinária em nome de Jesus, amém? Você não caiu aqui de paraquedas, você está aqui para crescer, amadurecer e frutificar em nome de Jesus. Aleluia! 3. Buscar o mesmo padrão, ou até melhor, que seu antecessor, num relacionamento com Deus, com seus profetas e com seus líderes. Longo, né? Vou repetir. Buscar o mesmo padrão, ou melhor, que o seu antecessor, no seu relacionamento com Deus, com seus profetas e líderes. O que isso tem a ver? Nós podemos nos lembrar como Davi se relacionava com Deus. Amém, queridos? Amém ou não amém? Um homem segundo o coração de Deus, um adorador, um homem realmente que tinha no seu coração o trono de Deus estabelecido. No seu relacionamento com os profetas de Deus naquela época, Davi respeitava, valorizava os profetas. E também com seus líderes. Como Davi agiu com Saul. Foi fiel e leal até o fim. Então Davi é alguém que tinha um relacionamento baseado nos princípios da palavra de Deus, com aqueles que estavam acima dele, os representantes de Deus. Sou eu não, né? Está dando um zoom aqui. Como eu sou analfabeto, não entendo nada de som, por favor me ajude. Então, queridos, Davi tinha um relacionamento com Deus, buscava a Deus. E qual o modelo que nós temos visto de relacionamento com Deus? A nossa herança espiritual, através da vida do apóstolo, dos nossos pastores, Ralph e Lisa, toda a sua liderança. Comprometimento, zelo para com o Senhor. Zelo para com o trono de Deus estabelecido na nossa casa, na nossa família, no nosso coração. Zelo para com os líderes acima de nós, zelo para com as ovelhas, para com
tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. É interessante que Davi fala com Salomão, me chamou muita atenção. Reconheça o Deus de seu pai, sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Como nós vemos isso estabelecido bem claro nos nossos pais. Reconhecer, falar de você, não somente conhecer uma pessoa, mas de você entender o que ele tem feito, quem ele é e como ele faz. É uma coisa, querido, que em nome de Jesus precisa haver dentro de nós. Servir a Deus espontaneamente, o preço que cada um paga, não paga porque uma faca é colocada no nosso pescoço, porque nada forçado dá certo, e alguma coisa forçada tem prazo de validade. Quando você faz espontaneamente, entendendo que o Senhor o chamou, é bem diferente. Porque quando a situação aperta, a primeira coisa que aquele que é forçado fala, eu fui forçado. E aí dá o passo para trás, larga o arado. Mas, querido, aquele que serve espontaneamente, de todo o coração, aquele que reconhece o Deus de seus pais, alguém que faz algo voluntariamente, de coração, paga o preço que precisa ser pago, paga o preço que for necessário, sem precisar ninguém pressioná-lo. Ele faz isso porque ele entende quem o chamou. Foi o Senhor. Amém, queridos? Amém. E último ponto. E um atributo fundamental que você sempre vai ouvir. Eu espero até o fim dos meus dias falar. Meus discípulos estão carecas de ouvir. Algo muito interessante que Davi fala na bucha logo para Salomão no início da conversa. Lá em 1 Reis 2:2. Vamos lá, eu quero ler com você. Já começa a conversa tocando, falando algo assim, sabe? Que eu vejo que às vezes precisa estar mais presente em nós nos dias de hoje. 1 Reis, capítulo 2, verso 2. Eu acredito que é um atributo fundamental para todos nós sairmos da nossa zona de conforto e vivermos os 3 anteriores. Com muito amor e carinho, tá bom, queridos? Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte, seja... No caso, as mulheres. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, quando eu era menino, pensava como menino, raciocinava como menino, andava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino para trás. A gente pode pensar várias coisas sobre isso, mas uma das coisas que me marca a respeito do ser homem é ser resolvido, é ser decidido, a ter consciência clara de quem você é e para que Deus te chamou. E às vezes nós observamos muita indecisão, muita fragilidade, muito desequilíbrio, falta de certeza, de convicção, às vezes no coração de alguns sucessores. Mas nessa noite, querido, com amor e carinho, você precisa entender que existe a parte que você vai fazer em relação a Deus, buscar a Ele de todo o coração, que você vai ter que, jejuar, orar, ler, estudar, enfim. Existe a sua atitude para com Deus, mas tem algo que é você ir com você mesmo. Na vida que você quer escolher e decidir para você. Homens, mulheres. Você precisa ser homem, você precisa ser mulher. Você precisa decidir viver uma vida realmente que Deus te chamou para viver. E largar as coisas de menino. Largar as coisas de adolescente e resolver, querido, caminhar na direção que o Senhor nos chamou. Por quê? Porque a obra é extraordinária, a obra é grandiosa, queridos, e vão ser feitas por homens, vão ser feitas por mulheres. Não estou dizendo que você não vai sentir medo, porque ser homem fala de você enfrentar seus medos.
Ser homem fala de você encarar seus limites, até rompê-los. Ser homem fala de você encarar seus gigantes. Ser homem fala de decidir a vida que você quer. A vida que Deus nos chamou para ter. Mas Deus não vai pegar a gente, empurrar e colocar nessa vida. Nós vamos ter que conquistá-la. O Senhor nos chamou para isso. Por isso Davi falou, começou a conversa com seu filho desse jeito. Seja forte e seja homem. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, 2016, sejamos homem. Quem homem tem que ser, sejam mulheres, que mulheres têm que ser. Se levante, amém? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.